Fala pessoal, tudo bom? Primeiro vídeo aqui nesse canal, não sei nem como, por onde começar, mas já tinha um tempo que eu tive essa ideia de começar a comentar sobre o cotidiano, as coisas que eu vi acontecendo, certo? Como alguém que tem 18 anos e que atualmente ainda está cursando o segundo ano do ensino médio. Gostaria de falar sobre um assunto que eu venho vendo aí aonde eu estudo, não só onde eu estudo, mas em todos os lugares no qual eu estudei aqui no Brasil. E o assunto é sobre vestibular. E eu tenho uma opinião um tanto quanto controversa sobre ele, que é a seguinte: ele é muito superestimado, mas no modelo brasileiro e no modelo de hoje em dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque tive uma conversa com a minha namorada, um tanto quanto, diferente, e ela partiu em defesa, né, porque ela foi me contar que onde ela está estudando, tem os professores estavam vendo, né, já que a sala dela é muito dedicada, estavam vendo uma forma de apresentar um projeto escolar novo para a coordenação, na qual eles tenham uma ah, um aprofundamento maior dos projetos intensivos de vestibular. O problema é que, né, eu sou de um lado totalmente oposto, né? E é sobre isso que a gente vai dissertar, sobre as mensagens, né, que eu escrevi aqui em resposta a ela, certo? Teve uma mini discussão aqui. Por quê? Hoje você observa que o pilar de o pilar vestibular, ele é tratado como se fosse um deus, certo? Pelo menos é isso que eu vejo acontecendo. Por que eu digo isso? Todas as pessoas na qual ah, eu estive, de conversar, né, estive em contato, elas disseram que o vestibular é super importante, ele é super necessário, certo? E eu acho que ele é super necessário até a geração passada. Porque hoje em dia, a gente vê muitas formas diferentes de empreendedorismo. Isso, inclusive, é algo que o meu professor fala sobre, tá? O meu professor de história, inclusive, citou sobre isso, de que esse não é o único caminho que dá para percorrer hoje em dia. Acredito eu que o caminho seja o digital, mas eu vou chegar lá, tá? A sala inteira dela pensa no vestibular e somente no vestibular. Eles não pensam em mais nenhuma outra coisa, eles não pensam em mais nenhum outro pilar, né? Eles não pensam sobre o social, eles não pensam sobre a experiência, sobre relações, nada. A única coisa que eles consideram importante é de que eles têm que sentar a bunda na cadeira, estudar 10 horas por dia e tentar a sorte no vestibular. Mas aqui foi o que eu expliquei para ela, tá? O meu ponto. E, obviamente, eu tenho grandes chances de estar errado, certo? Até porque eu sou muito novo, eu não tenho toda a experiência, mas isso é o que eu venho analisando, tá? Bom, o argumento, pontapé inicial dela foi que nós estamos na escola praticamente só para o vestibular. E eu já discordo, porque eu acredito que a maior importância escolar, principalmente hoje em dia, e no final da escola, seja mais a parte social, seja mais a parte de relações, como você lida no quesito relacionamento com as outras pessoas. Se você é um cara que conversa, consegue trocar ideias, escapar das situações, saber conversar,
né, toda essa parte mais política que eu acho que é a mais importante para ser exercitada e que é a que eu considero mais importante para você chegar longe na vida, certo? Mas ela acredita que a escola é somente para vestibular, é somente para estudar um intensivão de 10 horas por dia, todos os dias, durante. Vai, pega aí quantos dias úteis. Né? Eu ia falar 365 dias, mas eu ia sair como burro aqui. Né? Mas aqui foi onde eu disse. Na verdade, é por causa de um sistema integrado inteiro, certo? Nós vivemos num sistema na qual prega. Deixa eu ajeitar aqui. Nós vivemos num sistema na qual ele prega, né? Ele é integrado inteiramente para você querer passar no vestibular, para você pensar que esta é a única opção que você tem, certo? E eu disse aqui, ele necessita que você termine a escola para fazer qualquer coisa. É só você pegar de exemplo. Recentemente, já faz um tempo, desde 2023, eu estava eu passei a procurar emprego, né, em sites como o LinkedIn, o InfoJobs, né? E eu coloquei as minhas informações lá, tudo. E é difícil encontrar emprego, porque mesmo que você encontre uma vaga, você ainda precisa do quesito que se chama tempo. E isso é algo que não está tendo hoje em dia, até para os estudantes. Por quê? Porque as escolas estão focando muito nesse lance de vestibular, só que eles, assim, você fica, pelo menos no cronograma escolar que eu tenho, você fica horas por dia a mais. Então a grade horária, vamos supor, é das 7 até as 1. Só que você tem aulas extracurriculares toda semana, no mínimo 2 vezes por semana, que vai e se estende até depois das 4h30. E olhe lá, né? E você acaba dependendo de pontos que só são ganhos em atividades como essa, ou seja, você é obrigado a participar, tá? Então, especialmente escolas particulares, que elas entram numa competição de qual delas que vai ter a maior taxa de aprovação, isso inclusive fruto de grandes escolas propagandistas regionais, inclusive é o caso da minha, tá? Mas eu digo aqui, né, que não é todo mundo que está para vestibular, não é todo mundo que está lá para passar num concurso público como a USP, que convenhamos, hoje em dia, pelo menos se você for cursar a parte de humanas, ela é horrível, né? Meu professor é um grande crítico de quando se trata do assunto da USP e a universidade, a reputação da universidade de ser esquerdista, né? E ele diz que a maioria não é esquerdista e o argumento principal, é um ótimo argumento, é de que a taxa da parte de humanas da USP, ela é muito menor. Ela representa 8, alguns trocadalhos por cento, comparado a todo o resto da USP, certo? De grandes pesquisas que vêm da USP. Né? E aí ele explicou o contexto histórico de que lá na época da ditadura militar sofreu repressão, não sei o quê. Só que ele também compartilhou uma experiência. Ele, professor de história, cursou na USP, contou que uma vez o professor queria dar aula, espancaram o professor e que parava o tempo inteiro para fazer protesto. Então você olha uma coisa dessa, você show. Então você olha uma coisa dessa e fala, porra, eu não quero estar ali, né? São esses os motivos, né, que um dos do porquê a universidade, pelo menos hoje em dia, não é a mesma coisa que antes. Isso é uma coisa que as pessoas não entenderam, tá? Eu disse que todo mundo, o único consenso é que todo mundo obrigatoriamente está lá.
As pessoas são obrigadas por regulamento, os pais são obrigados por regulamento a colocar os seus filhos numa escola até os 18 anos. Pum, acabou. Não é todo mundo que esteja lá para um concurso. Então, essa afirmação de que a gente está na escola praticamente só para o vestibular é falsa. Primeiramente, por causa desses motivos, e segundamente, porque ninguém necessariamente está lá por vontade. Todo mundo está lá por obrigação. Não significa que todo mundo vai cursar vestibular. Por exemplo, teve um cara, um ex-terceirão, ele não fez nenhuma faculdade, o amigo dele fez. Mas o sonho dele era ser cantor, né? Ele conseguiu. Ele tocou na banda dele esses dias. E tá tudo dando certo. Mas ele não cursou a faculdade, mandou tomar no cu a faculdade. É inútil? Não, não é. Mas não é o único caminho. E esse é a minha principal crítica, porque eles vendem uma propaganda de que se você não entra numa universidade, você está perdido, você está fudido, você não é nada. E isso é uma mentira. Inclusive hoje em dia, porque hoje em dia você vê gente lucrando com coisa muito pior, né? Então, assim, eu disse, quem quer o vestibular é o mais, ele é o plus, certo? E o médio é necessário até para jovem aprendiz, ou seja, mesmo que você vá procurar um emprego de jovem aprendiz, ele pede para que você esteja no mínimo cursando ou que seja completo o ensino médio. E que isso sustenta a argumentação de que não é porque as pessoas querem, as pessoas são obrigadas, as pessoas, por este sistema integrado, como eu disse logo no começo, elas são obrigadas a terminar pelo menos essa parte para que elas sejam introduzidas no mundo real, certo? Senão nenhuma empresa te pega, nenhuma empresa. Mas tem gente que não está preocupada por causa disso, porque já se ligou, mas a maioria não se ligou. E a maioria defende veementemente de que você precisa fazer um vestibular para tudo e qualquer coisa, certo? E aqui eu disse, ó, mas dali para frente, né? Porque o médio é necessário estar para aprendiz, mas dali para frente dá para cursar o que você quiser na vida com ou sem vestibular. E aí o meu professor, inclusive, concorda neste ponto, né? Que foi o que eu disse, né? Ele mesmo relatou, né? Como um cara mais experiente, mais vivido, muito mais tempo, né, e bem sucedido, não é o único caminho. Não é a única opção e você não precisa se prender a isso. Pedido. Eita, pessoal, deu uma travada aqui, né? Eu acho que excedeu o limite da gravação, mas tô de volta, tá? Mas de novo, um cara mais experiente, né? Como eu tava falando, um cara mais experiente, como o meu professor, deixou claro. Peraí, aí. Ele deixou claro que não é o único caminho, certo? Mas é vendido neste sistema integrado de que você precisa fazer isso, né? E por mais que seja o caminho padrão e mais conhecido, certo? Você tem várias formas diferentes de chegar no mesmo objetivo que você quer, no mesmo nível que você quer. Isso não é exclusividade, certo? Então, por isso que eu falei. E aí eu acrescentei, porque lembra do que eu falei sobre esses relatos da USP, né? E toda a- as experiências negativas envolvendo a universidade, né? Cara, eu não tenho as estatísticas, mas eu tenho um senso comum. Qual que é o senso comum? A maioria de concurseiro público termina sendo um funcionário público numa faixa aí de teto salarial de 4, 5 mil, né?
e fica ali por muito tempo, se não para sempre. Né? Eu pego exemplos da minha família, cara. Né? E ainda mais a situação econômica que tá o Brasil hoje em dia. Porra, cara. Entendeu? A pessoa, né? Ou ela desenvolve aqui uma depressão de longo prazo muito forte. E aí por quê? Tá? Esse lance de depressão que eu coloquei aqui, de longo prazo muito forte, é porque isso principalmente, pelo que eu reparei, mulher, cara. A pessoa, ela sempre pega o que é vendido para ela, né? Essa mesma massa pega o que é vendido. O que que é vendido dessa faculdade? Medicina. Medicina é o mais vendido. Tipo, muito forte, cara. Muito forte. É todo mundo falando, não, que quando você crescer, você vai ser médico, sustenta a família, é balela, tá? É impossível? Não. Você chega lá? Chega. Mas isso demora, primeiramente, anos e anos. E a pessoa, a maioria das pessoas hoje em dia, pelo menos, não estão fazendo medicina por amor. E esse deveria ser o mais importante, né? Por quê? Porque se o cara faz só aquela porra por dinheiro, cara, primeiro que ele vai fazer um trabalho muito mal feito. Segundo que hoje em dia tá todo mundo fazendo universidade com o rabo. Então tá tudo se formando, é um bando de incompetente. E você não precisa ter 40 anos para ver isso. Você só precisa ter o senso comum. Você precisa ter uma intuição básica de entender que aquele cara não sabe porra nenhuma. Porque se você, que é leigo, não fez faculdade, tá nitidamente interpretando que aquele cara tá numa contramão absurda, o problema tá ali, né? E não é só uma exceção. Porque se fosse só uma exceção, seria burrice exemplificar. Mas não é. É a maioria. E isso eu vejo no meu dia a dia. Não estou falando da boca para fora como alguém de 18 anos que escutou um cara aleatório falando. Não. Isso tudo que eu estou falando é coisa que eu vi no meu dia a dia. É coisa que eu fiquei indignado durante muito tempo. Essa indignação só se aumentou. E a minha vontade. Au, e a minha vontade de falar só cresceu até o ponto que agora eu liguei a câmera, né? E assim, a pessoa ela desenvolve uma depressão muito forte porque, pelo menos eu acredito que depois do ensino médio, né, depois que você completa essa escola padrão, você tem uma parte que é a parte que você arruma um emprego numa empresa tal. Isso eu tô dizendo para uma média boa, tá? Eu sei que não é o caso de todo mundo. Mas você vai procurar um trampo, você acha um trampo lá, você é estagiário, ganha 3 mil. Vai, 3 4 pau. Aí você tem o happy hour com os amigos, tudo. Você tá fazendo aquela faculdade. Uma faculdade padrão aí, sei lá, administração. O cara que, ou a mulher principalmente, que tá cursando medicina, ela vai pular toda essa parte. O cara que vai entrar num ITA, ele vai pular toda essa parte. Ele vai pular toda a parte de relacionamento, ele vai pular toda a parte na qual ele cria uma construção, um vínculo social, uma experiência de mundo. Por quê? Porque ele vai ter que se fechar no próprio cubículo e estudar horas e horas por dia, porque não é fácil. Ele vai ter que se enclausular ali para montar uma carreira fodida, porque ele está competindo com outros milhares que também quer ser fodido. Seja por dinheiro ou por amor, todos eles querem ser fodas. Se todos eles querem ser fodas, e aí entra em outro ponto, porque a pessoa, hoje em dia, numa faculdade, que porque você não vai cursar qualquer merda na faculdade, cara. Se você vai entrar na faculdade, você tem que entrar num bagulho foda.
uma visão visionária do que o futuro vai te render. Porque hoje, cara, você não pode pensar só em fazer o que você quer, não. Você não pode, cara. Você tem que pensar em como sobreviver, em como ganhar dinheiro. E não tô falando de nem ser milionário, cara. É, você tem que pensar assim em como você vai trazer sustento para casa, principalmente nesse país, né? Na situação que está agora, acho que é um pouco difícil enriquecer, né? A não ser que haja algum boom social de febre tecnológica e você entra na onda, igual foi esses cursos de internet na pandemia, mas até lá, não, né? E assim, de novo, nota de corte, pelo menos a minha concepção, posso estar errado, posso estar completamente errado, ainda mais pelo meu nível de experiência por idade. Mas assim, ah, todo mundo está concursando igual maluco, porque só pensa nisso de novo, só pensa nessa merda. Então, você está competindo com um maluco, cara. Então você vai ter que estudar no 300%, porque tá 2 vezes mais difícil do que 10 anos atrás. Porque tá numa onda que todo mundo quer entrar na porra da principal universidade. E desculpa, 90% não vai. E sabe o que vai acontecer com esses 90%? Eles vão se deprimir. Eles vão ficar muito abalados. Por quê? Porque essas mesmas pessoas que estão estudando no 300 por hora, elas estão com problemas de cobrança, de autocobrança. Elas acreditam que se elas não passarem no vestibular, elas são um pedaço de merda, porque é a única coisa que elas têm para provar o valor delas para alguém, isso é uma mentira, mas isso é resultado de uma construção gigantesca em cima dessa propaganda de que a universidade, a faculdade, ela é o único pilar, pelo menos é o que mais transborda, não é transparece, transborda essa ideia, mesmo que inconscientemente, como resultado de estudo, né? E assim, cara, né? Então a pessoa ela vai passar anos aqui, ó. Por quê? Porque ela fica frustrada e descobre que passou os anos que deveriam ter sido desfrutados para se ferrar no mundo lá fora e pegar experiência, ao mesmo tempo que aproveitar o que a vida tem a oferecer, porque, cara, era pós-escola, antes desses empregos, né, que você vai comer muito seu tempo, é a hora que você mais tem para aproveitar. tempo que tempo para aproveitar o que a vida tem a oferecer, ela vai estar estudando 24 horas por dia. Todos os dias ela vai só fazer pequenas pausas, cara. A minha mulher, ela, assim, quando o negócio é estudar, ela não sai dali. E isso é a realidade de todos os concurseiros. Isso é preocupante, porque a cobrança deles é muito alta. Isso leva a uma deprê muito alta, certo? Todos os dias, ganhando um teto de salário baixo, para no futuro, e olhe lá, conseguir alguma coisa, porque é uma competição constante. E essa pessoa não desenvolveu o social, essa pessoa não desenvolveu a política, ela não desenvolveu nada. Ela está indo só com concurso, ela está indo só com a retenção de conhecimento para passar no vestibular. Ela não tem experiência, ela não tem porra nenhuma, exceto isso. Sabe o que vai acontecer? Ela vai quebrar a cara, o outro vai passar por cima dela. Aí ela vai ficar numa deprê, ela vai se enclausurar de novo, e aí fica essa bola de neve gigantesca. Por quê? Porque ela vai abrir a rede social, que ela já está viciada, e aí quando ela entra na rede social, ela vê que um cantor de funk, um cantor de rap, uma criança ficou milionário.
tá fazendo show e ganhando milhões. E o filho da puta ali tá trabalhando, estudando igual um condenado para não ganhar nada. E aí sabe o que que vai acontecer? Ele vai culpar o sistema. Ele vai chamar o sistema que ele está inserido. Opa! Travou de novo. É, a cada 11, 12 minutos essa porra trava, mas é o que eu tenho para gravar, né? Pelo menos por enquanto. No futuro, quem sabe, né? Mas aí, de novo, ela vai olhar e ela vai ver que assim, tem um retardado ganhando milhares de dólares por mês, alguns por semana, enquanto ele tá sofrendo para 7 mil do Brasil. Não dá para comprar nada, para viver assim, um lugar bem meia boca, né? E aí ele vai reclamar. O que que vai acontecer? Ele vai colocar a culpa no governo. Seja lá qual governo for, tá? Não tô nem entrando no mérito desse ou aquele. Mas ele vai ficar nessa, essa crítica, culpando tudo e todos menos ele mesmo, porque ele não consegue olhar. Ele tá num ponto tão baixo astral, tão energia baixa, com uma vibração baixa, deprimido. Ele vai atacar a inveja em todos que cresceram, vai julgar todo o sistema, vai dizer que ele está desigual e realmente está desigual, mas ele também não conseguiu abrir o olho para entender isso. O governo vai continuar lucrando com a burrice dele e vai continuar isso, porque a massa é massa desde que Roma é Roma. E é isso, cara. Né? Eu nem sei se tem tanta coisa ainda mais para falar ou se vai ficar virando isso, né? Mas aqui, ó. Deixa eu ler aqui que acho que é melhor. Peraí. É, ó. Ah, e aí no final ele entra na rede social, isso seria o X, tá? E culpa o governo. Não vou me estender muito não, porque já tá ficando com 30 minutos já e talvez para primeiro vídeo no YouTube essa porra ainda seja cortada. Ou melhor dizendo, né, o sistema capitalista e a maioria dos concurseiros é assim. E aí eu dei o exemplo, é só entrar numa rede social, tipo X, né, do Twitter, e você vai ver que a maioria, se você filtrar e colocar para achar alguma bio, não sei se tem alguma ferramenta desse naipe, mas toda vez que você vai clicar num perfil, é assim, cara. Tem USP lá, mestrado USP, humanas, sei lá que porra, Mackenzie, aí você vai ver, é sempre o mesmo estereótipo de estudante que está reclamando do sistema burguês capitalista. Você fala, puta merda, cara. Não tô tirando mérito de críticas, mas você vê que a maioria das críticas eles são infundadas ou razoáveis, né? Aqui, ó, uma das maiores evidências é pegar o X, filtrar pelo perfil tendo USP ou qualquer faculdade pública de preferência. Eu sei que o Mackenzie é privado, mas também tem uns casos isolados. E geralmente é quem tem dinheiro, tá? E você vê as postagens de cada um deles e conta quantos foram, né? Faz uma continha básica. Você não precisa pegar um dado, porque ninguém quer contar essa porra. Ninguém vai pegar e ficar contando lá um por um, fazendo pesquisa na USP para saber quem é esquerdista, quem não é. Ninguém vai fazer uma merda dessa. Mas por senso comum você já consegue concluir, né? Quem que apoia o governo, quem que não apoia. Você sabe, cara. Todo mundo sabe, ninguém é burro. E aí você percebe que é muito provavelmente a grande parcela de pessoas, né? Por isso que a gente não sai da lama no Brasil nunca. Concurso não garante nada hoje em dia. Em comparação a antes, pelo menos, não. Ainda mais que tem mercado digital, IA em ascensão, e as pessoas estão concursando, uma maioria de concursos, cara, que a IA vai passar para vala. Programação vai passar na vala. Um monte de coisa, cara. E pelo menos a maior opção que eu vejo é trabalho braçal. Porque trabalho braçal é insubstituível, cara. A não ser que
o robô da Tesla carregue 1 tonelada de cimento 24 horas por dia, ser um pedreiro humano é mais lucrativo, né? Não, o certo, na verdade, seria concursar algo que bata de frente com isso ou ir na onda e lucrar com isso. Bater de frente com IA seria estudo de trabalho braçal, artesanato. Aí eu dei uns exemplos aí que eu posso estar muito errado, né? Ir para um país, né, com uma boa qualidade de vida, mas que também as coisas são um pouco mais caras, mais salgadas, e aproveitar para vender seus serviços lá, cara. Se especializa nessa merda, vende, né? Empreender por aí, porque o que eu falei, esse tempo que você poderia estar no concurso, você poderia estar aprendendo línguas, virando poliglota. Eu, por exemplo, sem inglês, português, eu sei, consideraria um intermediário de espanhol e estou estudando japonês, né? Porque você precisa disso, cara. Você precisa. Isso é um diferencial. Mesmo que hoje seja pouco por causa de tanta tecnologia, ainda é um diferencial. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Isso salvaria muitos anos de estudo non-stop para vestibular, além de que, como a massa é de tudo para concurso, sua chance de passar é 2 vezes menor, seu esforço 3 vezes maior, que nem eu falei. A nota de corte, né, de novo, minha interpretação, é que ela é como uma inflação, ela inflaciona. Quanto mais gente fica ali e tira notão, mais eles vão aumentar a nota de corte. Mais difícil vai ser, mais vão ter que se esforçar e mais vão quebrar a cara. E mais vão ficar deprimidos. E mais vão reclamar e fica essa porra toda, né? Ah, a pessoa se deprime porque não passa, entra nessa espiral de validação do sistema. Tudo que era essencial na época dela, que era aquela parte que eu disse sobre a experiência de viver, ela ignorou e não consegue subir na carreira, porque vai todo mundo passar a perna nela e pá. E um dos pilares sendo social, né? E é isso. É isso. Né? Não tenho mais nada para falar, a não ser ficar dando volta, mas eu acho que a situação brasileira ela é triste, cara. E não depende só de governo, não, viu? Não é só o governo, não, bicho. Governo, guarde as suas críticas, seja elas qual for, mas o governo só é o governo que você reclama porque todo mundo possibilitou e permitiu para que isso acontecesse. É isso, eu acho. E se eu tiver alguma ideia a mais do que falar, eu falo. Definitivamente. Se isso aqui estourar de alguma forma, se esse canal crescer de alguma forma, eu penso aí em, sei lá, gravar coisas diferentes, mais cotidianas, não sei. É isso. Tamo junto. E